Graça e paz, meu irmão, minha irmã que está me assistindo, que Deus te abençoe. Nós vamos dar sequência à nossa série de estudos que estamos fazendo na escola dominical sobre as cartas pastorais. Nós estamos falando sobre a primeira carta de Paulo a Timóteo, que compõe aquele conjunto das três cartas pastorais, a carta de 1ª e 2ª Timóteo, destinada a Timóteo, e a carta de Paulo a Tito. Hoje, na nossa lição de número 4, nós vamos falar sobre pastores e diáconos. É o tema da nossa lição. E o texto áureo se encontra em 1 Timóteo, no capítulo 3, o versículo 2, que diz o seguinte: Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. A verdade prática, meus irmãos, da nossa lição, ela diz o seguinte: os pastores e os diáconos são líderes escolhidos por Deus através do ministério para cuidarem do serviço cristão na igreja local. A leitura bíblica em classe da nossa lição se encontra em 1 Timóteo, no capítulo 3, os versículos 1 a 4 e 8 a 13. Vamos orar, irmãos, antes de nós iniciarmos mais esta lição preciosa da nossa escola bíblica dominical. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui juntos, estudando a palavra de Deus. Nós te rogamos, Senhor, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor purifique nossos corações, nossas vidas, e que teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco, que a tua palavra seja proclamada, que o Senhor fale ao coração de quem está assistindo nesse momento. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Irmãos, como nós estamos estudando nas lições passadas, Paulo está escrevendo a Timóteo sobre a necessidade de combater os falsos mestres que haviam na igreja da cidade de Éfeso, em que Timóteo era pastor. E muitos desses falsos mestres eram presbíteros, eram pessoas de dentro da liderança que acabaram se desviando e acabaram trazendo falsas doutrinas para a igreja. Então, dentro desse contexto, houve uma necessidade de Paulo trazer orientações para o jovem pastor Timóteo. Então, hoje, a nossa lição vai se concentrar no capítulo 3 da primeira carta a Timóteo. Basicamente, este capítulo 3, ele trata das atribuições de pastores e diáconos. Atribuições morais, atribuições espirituais, são qualidades, são características que todo aquele que aspira, que deseja tornar-se pastor e diácono, deve mostrar, deve ter. E conforme nós vamos estudar a nossa lição, essas qualificações elas não podem ser adquiridas por meio de esforços humanos. São qualidades que o Espírito Santo desenvolve naqueles que foram separados para o ministério. Então, a introdução da nossa lição, ela diz o seguinte: que Paulo dá início ao capítulo 3 de 1 Timóteo, falando sobre o trabalho pastoral. E aí o comentarista ele faz a seguinte observação: ser pastor não é abraçar uma profissão, mas um ministério divino, cuja função primordial é cuidar das ovelhas do Senhor. Alguém pode pensar assim, mas em que sentido ele quis dizer que pastor não é uma profissão? É porque a função pastoral ela não pode ser vista meramente como uma profissão
como um advogado, ou um professor, ou qualquer outra profissão. Mas a questão do pastor, ela precisa ser vista de maneira diferenciada. Por quê? Porque ela envolve muito mais do que apenas o exercício de uma profissão. Ela envolve um chamado divino para cuidar das ovelhas do Senhor. O rebanho, ele não pertence necessariamente ao pastor. O rebanho, ele é do Senhor. O que Deus faz é colocar esse rebanho dele para que o pastor possa cuidar. É a mesma coisa que nós vemos no Evangelho de João, no capítulo 21, a partir do versículo 15, que é aquele texto em que Jesus ele chama Pedro e pergunta para Pedro: olha, Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. Então o rebanho, ele pertence ao Senhor. Ao pastor cabe cuidar deste rebanho. Então olha só, irmãos, como a responsabilidade de quem é pastor, ela é grande. Como é algo que transcende, ou seja, que é muito maior do que um mero exercício de uma profissão. E aí o comentarista ele fala também que dentro desse pastoreio é difícil estar sozinho. É difícil cuidar de um rebanho sozinho, que é necessário que haja ajudantes. E justamente estes ajudantes são os líderes que aqui nós vamos falar especificamente dos diáconos. Então ele diz que nenhum pastor tem condições de cuidar do rebanho sozinho. São necessários ajudantes. Por isso, neste mesmo capítulo, Paulo fala a respeito do diaconato. Então nós vamos tratar sobre as atribuições dos pastores e dos diáconos. A primeira coisa que é necessária nós aprendermos, irmãos, é algo que não se fala tanto hoje nas igrejas, mas que é imprescindível para aqueles que são pastores e que são diáconos. E o que é isso? É o chamado, é a vocação. Chamado, irmãos, vocação é o ato de Deus separar pessoas para o exercício do ministério. O Senhor separa. Como assim separa? Ele escolhe pessoas e concede a elas o chamado para o exercício do ministério pastoral ou do diaconato. Então, no tópico 1 em algarismo romano, nós lemos o seguinte: quem deseja o episcopado? Então, Paulo começa já o capítulo 3 de 1 Timóteo dizendo que quem deseja ser pastor, exercer esta função, este ministério, Paulo diz que deseja uma obra excelente. Então, no subtópico 1, fala o seguinte: excelente obra deseja. Então, o versículo 1 começa Paulo falando sobre aquelas pessoas que desejam se tornar pastores. Então, o comentarista da nossa lição ele diz o seguinte: na sua carta a Timóteo, Paulo assevera que almejar o episcopado, ou seja, o pastorado, é aspirar a uma obra excelente. Aí, irmãos, por que aqui está falando episcopado? Porque a palavra grega usada por Paulo nesse capítulo é episcopos. Essa palavra episcopos, ela é sinônimo de presbítero, de ancião, que algumas traduções da Bíblia traduzem para bispo. Mas a ideia de Paulo é justamente a atividade pastoral. Por isso que ele coloca essas qualificações. Então, como o comentarista ele diz aqui,
Na sua carta a Timóteo, Paulo assevera que almejar o episcopado, ou seja, o pastorado, é aspirar a uma obra excelente. Contudo, é importante ressaltar que a função pastoral não é uma profissão ou um meio para ascender social e economicamente. Por quê? Porque, infelizmente, irmãos, hoje em dia, ser pastor significa ter prestígio, ter fama, ter poder. É só você observar esses cantores, por exemplo, que se convertem ao cristianismo, que antes não eram cristãos, mas que se tornam cristãos, ou aparentemente se tornam, observa como rapidamente se torna pastor. Hoje em dia, o título de pastor virou moda, virou símbolo de prestígio, de poder. O pastor fulano de tal. Hoje em dia até mesmo se dá o título para mulheres, a pastora fulana de tal, o pastor fulano de tal. Então, o uso da palavra pastor se tornou um meio de ascender socialmente, o que vai totalmente contrário ao que a palavra de Deus ensina que deve ser o pastor. Que aqui não pode ser visto como uma escada, como uma maneira de ascender socialmente, mas é um chamado. É por isso que a gente diz que é um chamado, uma vocação, porque como a gente vai estar estudando aqui, que inclusive é o assunto do subtópico 2, vamos entrar aqui no subtópico 2 para poder comentar, fala sobre a chamada, ou o chamado. Então olha só, o ministério pastoral vem de Deus, irmãos. É Ele que escolhe. Muitos são escolhidos e separados apenas pelos homens, mas não por Deus. Paulo afirma que foi chamado pelo Senhor desde o ventre de sua mãe. Ele faz esta afirmação lá em Gálatas, no capítulo 1, o versículo 15. E Deus também vocacionou Jeremias para ser profeta antes do seu nascimento. Isso também se encontra lá em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5. Quem é chamado não só tem a convicção do convite, mas apresenta um perfil que agrada a Deus. Então, irmãos, nós temos que entender o seguinte: ainda que no nosso meio, o meio que eu digo, o meio evangélico do modo geral, existe uma infinidade de pastores, nós temos que entender que os pastores verdadeiramente são vocacionados por Deus. Então, a despeito de haver essa quantidade enorme de pastores que nós vemos aí, igrejas ordenando pastores de qualquer modo, sem usar critério nenhum, que ordena pastores de qualquer jeito, isso aí são erros que nós homens cometemos. Mas nós temos que entender que Deus escolhe pessoas e os separa para o ministério. E quando Deus ele faz isso, ele confirma esta chamada no coração do escolhido, daquele que foi vocacionado. E não só essa convicção, mas o perfil que agrada a Deus. Ou seja, esta pessoa ela desenvolve as qualidades, as qualificações necessárias para o exercício pastoral. Então, nós temos que acreditar nisso. Por quê? Porque assim como existem verdadeiros pastores, que são os pastores realmente vocacionados, chamados por Deus, separados, escolhidos, existem os falsos pastores, os falsos mestres, que é justamente aquilo que nós estamos estudando aqui nas cartas pastorais. Então, existem os verdadeiros pastores e os falsos pastores. Os falsos pastores, você observa logo pelo fruto, como Jesus fala lá no Sermão do Monte, pelo fruto os conhecereis. Quando Jesus ali está falando dos falsos profetas, ele coloca que pelo fruto se conhece a árvore, ou seja, você consegue identificar se alguém é um verdadeiro ou um falso pastor pelo fruto.
ou seja, pelas suas ações, por aquilo que esta pessoa mostra, por aquilo que essa pessoa vive o seu testemunho. Então, se essa pessoa se diz pastor e não tem as qualidades bíblicas, não demonstra, há uma grande chance dessa pessoa ser um falso pastor. Então, nós temos que entender que existe chamado. Então, não só o chamado, mas o preparo. Ou seja, a pessoa ela recebe o chamado, mas ela tem que se preparar. E esse preparo inclui o quê? Aí o comentarista fala aqui no subtópico 3, que Deus chama, mas o preparo cabe aos seus servos, os servos de Deus. O pastor precisa ter conhecimento bíblico, teológico e habilidades ministeriais. Conhecimento bíblico, o que deve saber, o que ele deve saber. Conhecimento teológico e habilidades ministeriais, o que deve ser capaz de fazer. Seu preparo, ele não termina quando conclui o seminário teológico, mas se dá durante toda a sua jornada. Por quê, irmãos? Porque existem habilidades, existem conhecimentos, experiências que é impossível ser ensinado nos seminários, que só se adquire pela experiência, pela vivência. Então, eu posso ensinar noções de administração eclesiástica, eu posso ensinar sobre como organizar uma igreja, como conduzir uma igreja, como preparar atas e regulamentos e toda aquela parte de ordenanças, mas existem coisas que principalmente se relacionam com o relacionamento entre as pessoas que não se ensina, irmãos. Que a pessoa não aprende no seminário, mas que ela aprende na experiência, na vivência. É por isso que ele diz que o preparo não se encerra quando se termina um seminário, mas vai pela vida toda. Então, no Novo Testamento, vemos que os apóstolos são chamados, mas só foram efetivamente enviados por Jesus depois de serem preparados pelo próprio Jesus Cristo. O tempo de aprendizagem que eles tiveram com Jesus deu a eles condições de, no momento que Jesus envia eles, eles puderam cumprir o chamado, a missão para o qual Jesus os havia separado. Então, você observa isso que eu acabei de dizer para os irmãos, você vê algumas referências, por exemplo, em Marcos, no capítulo 6, versículo 7, Mateus 10, 16 e Lucas 10, 1. Capítulo 10, versículo 1. E o exemplo de Paulo também. Por quê? Porque no momento que Paulo é separado para o ministério, ele não sai logo de imediato pregando. Ele passa um tempo se preparando. Então, como o próprio Paulo diz lá em Gálatas, no capítulo 1, dos versículos 17 a 18, logo depois de ter sido chamado, Paulo, ele ficou 3 anos se preparando para exercer o seu ministério. Então, olha só, irmãos, Paulo, que era judeu, que tinha um grande conhecimento da lei, que ele teve como mestre o rabino Gamaliel. Você observa que Paulo tem todo esse conhecimento e essa bagagem, e ele não é logo enviado para as missões, logo quando é chamado. Não, ele fica ali 3 anos se preparando. Hoje em dia, qualquer pessoa com diploma dentro da igreja rapidamente ascende a pastor e exerce liderança na igreja. Mas não deve ser assim. Segundo o que nós estamos estudando na palavra de Deus, não deve ser assim. Então, outra coisa, Paulo é enviado pelo Espírito Santo. Não foi algo que os homens deliberaram somente e pronto. Não, foi uma ação direta do Espírito Santo. É por isso que o chamado para ser pastor e também para ser diácono precisa envolver o Espírito Santo. Porque é uma obra de Deus, é Deus quem separa. É Deus quem chama. Não esqueça disso, irmãos, é Deus quem escolhe. O ministério pastoral vem de Deus. É Deus quem concede.
E aí, irmão, no tópico 2 em algarismo romano, nós vemos efetivamente essas qualidades, as características, essas qualificações que todo pastor e diácono precisa mostrar, precisa ter. Então, no tópico 2 em algarismo romano, nós vemos aqui qualificações e atribuições dos pastores e diáconos. No subtópico 1, diz o seguinte: atribuições dos pastores, que está lá nos versículos 1 a 7 do capítulo 3 de 1 Timóteo. Os que almejam o pastorado necessitam conhecer as atribuições e qualificações que tal atividade exige. Na hora da escolha de um candidato ao santo ministério da palavra, o líder e a igreja, de um modo geral, precisam ver no aspirante algumas características. Por quê, irmãos? Justamente para evitar problemas no meio da igreja, para evitar situações que Paulo precisou orientar Timóteo. Então, quando se ordena alguém a ser pastor sem ter critérios, sem observar essas qualificações que Paulo diz aqui, normalmente, irmão, tem muito problema a igreja. E nós vemos isso constantemente. Não digo assim especificamente na nossa igreja. Eu digo do modo geral, nós vemos problemas. Não é uma coisa que, isso só acontece aí na igreja de vocês. Não, irmão, isso é algo que acontece na igreja. É um fenômeno da igreja que existe aqui na terra. Quando se ordena pastor sem critério, sem observar essas qualificações, é certo que haverá problemas. E aí, irmão, quais são as qualificações? Aí, logo de início, nós vemos as qualificações espirituais e ministeriais. A primeira qualificação, logo de cara, é vida irrepreensível. Então, o comentarista ele diz o seguinte aqui: Paulo apresenta uma lista de 15, olha só, irmão, são 15 qualificações que quem deseja ser pastor precisa ter. Olha aí, irmão, o nível de exigência, de responsabilidade da palavra de Deus. E aí as pessoas querem transformar isso numa banalidade, ordenando pessoas quaisquer para serem pastores. Olha aí, Paulo apresenta 15 qualificações. A primeira, como não poderia deixar de ser, conforme o comentarista diz aqui, é ter uma vida irrepreensível, ou seja, santa. Viver em santidade não é fácil, mas é possível, porque o Espírito Santo que no crente habita quer operar a santificação. É uma obra do Espírito na nossa vida. O pastor é o exemplo para o rebanho, por isso precisa ter uma vida ilibada, ou seja, uma vida irrepreensível. Irrepreensível é aquele que não é passível de repreensão, é aquele que tem uma conduta correta, que tem uma vida correta, como nós estamos vendo aqui, uma vida santa. O pastor é exemplo para o rebanho. O pastor também precisa ter conhecimento bíblico, sendo apto a ensinar, e ter bom testemunho diante da igreja e dos descrentes. E também não deve ser neófito, ou seja, inexperiente. Então, olha aí as qualificações espirituais. Não pode ordenar qualquer um. Nós vamos ver também aqui qualificações familiares. Por quê? Porque Paulo considera primordial que aquele que deseja se tornar pastor precisa primeiro demonstrar estas habilidades dentro da sua casa, junto da sua família. Por isso que Paulo diz: se aquele não sabe governar bem a sua própria casa, como vai governar a casa de Deus? É o princípio que Paulo coloca que é totalmente correto. Se a pessoa não consegue governar, direcionar a sua própria casa, como ela vai ser apta para governar a casa de Deus? Então ele diz aqui que ser casado e ter uma vida conjugal saudável, marido de uma só mulher. Então, imagina um pastor com uma vida devassa. É péssimo, testemunho péssimo. O pastor deve amar sua esposa
como Paulo diz, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Precisa governar bem a sua família. Seus filhos precisam ser crentes e darem bom testemunho. Se o pastor não cuida da sua família, que é o seu primeiro rebanho, como cuidará do rebanho do Senhor? Então, Paulo estabelece essas qualificações como essenciais para quem deseja se tornar pastor. Outras qualificações, irmãos, morais, qualificações morais, que são extremamente importantes e que têm direcionamento para o testemunho, que tem relação direta com o testemunho de vida. Eu vou colocar alguém para ser pastor que seja desonesto? Irmão, nós vemos por aí, os não crentes, as pessoas que não são cristãs, já fazem muita piada com a questão do pastor. Vocês dão dinheiro para pastor, vocês enriquecem os pastores de vocês, e pastor que só gosta de dinheiro. Nós já ouvimos isso naturalmente. Aí a gente ainda vai estimular isso, colocando para ser pastor pessoas que são desonestas. Então, quais são essas qualificações morais? Ser honesto, ser sincero, ser verdadeiro, ser hospitaleiro ou acolhedor, sabendo tratar bem as pessoas, não dado ao vinho, ou seja, não usuário de nenhum tipo de bebida alcoólica, não espancador, ou seja, não violento e agressivo. Olha só, irmãos, quando hoje se fala tanto na questão da violência doméstica, na violência contra a mulher, contra crianças, contra idosos, contra pessoas vulneráveis, quando hoje se fala tanto disso, a palavra do Senhor já falava nesse assunto, olha, há muito mais tempo, quando Paulo diz que quem deseja ser pastor não pode ser violento e nem agressivo, não espancador, não cobiçoso nem ganancioso, ser sóbrio, simples, moderado, não contencioso, ou seja, que não gosta de entrar em contenda, em briga, em discussão inútil, em rixas, não avarento. Aí olha só o que o comentarista ele diz. Infelizmente há igrejas que desprezam esses aspectos na hora de separar pessoas ao ministério pastoral. Aí você vê pastor desonesto, pastor que bate na mulher, pastor que rouba, pastor que tem 3, 4, 5 mulheres. Irmãos, a igreja do Senhor ela se torna motivo de chacota, motivo de vergonha perante o mundo, justamente porque não se tem critério, não se tem observância de colocar homens verdadeiros de Deus, pessoas chamadas para o ministério. Irmãos, são 15 qualidades. Olha a importância que Deus dá para aqueles que desejam ser pastores. O nível de exigência dessas pessoas é altíssimo. Altíssimo. E aí nós estamos falando de pastores, mas também nós temos os diáconos. Nós temos diaconato. Então aqui no tópico 3, em algarismo romano, nós vamos falar sobre o diaconato, nos versículos 8 a 13. Então a palavra diácono significa aquele que serve. Observa bem, irmãos, tanto na questão do pastor quanto na questão do diácono, o princípio é o mesmo. É serviço, é servir a Deus e a igreja e as pessoas. Então, a raiz grega da palavra diácono significa aquele que serve. Então, assim como o pastor, os diáconos também são chamados para servir a igreja do Senhor. Os diáconos tiveram e têm um papel muito importante no crescimento da igreja, como o comentarista fala aqui na lição. Então, infelizmente, hoje, em algumas igrejas, o ofício de diácono parece ter perdido a sua importância. Em geral, são chamados para essa função os novos crentes. Todavia, esse não é o padrão do Novo Testamento. Por quê? Alguém pode dizer assim. Por que os novos crentes? Porque, irmão, quem acabou de aceitar Cristo ainda precisa tomar o leite espiritual, ainda precisa compreender os fundamentos da fé,
precisa ter amadurecimento e experiência. Se aquele novo convertido assume uma função tão importante como o diaconato, é quase certo que essa pessoa ela vai dar problema. Por quê? Porque ela ainda não entendeu a fé, ela ainda não entendeu os fundamentos, ela ainda não compreendeu que a função de diácono não é para você ostentar. Olha, agora eu sou diácono, viu? Cuidado comigo. Olha, não mexe comigo que agora eu sou diácono, eu estou no outro patamar. Quando, na verdade, a função de diácono, conforme está na Bíblia, ela é totalmente oposta. Ela indica serviço, servidão. O diácono está à disposição da igreja, está a serviço do Senhor, a serviço da igreja. Não é ostentação de cargo, é você ter a consciência que você está para servir os irmãos, servir a igreja. Esse servir não é somente servir o cálice, servir o pão da Santa Ceia. Porque às vezes as pessoas elas acham que diácono só serve para servir ceia e para colher oferta. Não, irmão, a função de diácono, conforme nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, nos versículos 1 a 7, é servir as mesas. Ou seja, é você servir mesmo de verdade, de fato. Você está à disposição da igreja, dos irmãos. É você servir com a sua vida, com as suas posses, com o que você tem. Não é só acolher a oferta, não é só entregar ali o pão e o vinho da Santa Ceia. Não, é serviço mesmo. Que inclusive no livro de Atos é serviço social. Os diáconos serviam as mesas, atendiam as viúvas, atendiam os órfãos. Olha como é diferente o diácono, de acordo com a Bíblia, e o diaconato hoje em dia que a gente observa nas igrejas. Olha como é diferente. Então, no subtópico 12, ele diz assim, que assim como os pastores, os diáconos, aqueles que almejam o diaconato, precisam ter o desejo de servir a Deus e aos irmãos. Hoje, muitos querem ser servidos, mas poucos seguem o exemplo de Jesus e querem servir, como o nosso comentarista ele fala aqui. Irmão, pelo amor de Deus, vamos entender uma coisa. A questão de servir dentro do que Jesus estabelece para a igreja é diferente do que o mundo entende. No mundo, quem é líder, quem está numa posição de liderança, ele gosta de dar ordem, de mandar, de ser servido, de ser atendido. Quando Jesus ensina o contrário, que aqueles que são líderes, que estão em posição de liderança, que são pastores, que são diáconos, eles têm, irmãos, a obrigação, eu vou dizer assim, a obrigação de servir a igreja, de servir as pessoas. Não é uma opção, não é uma escolha. Ah, será que eu vou servir? Será que eu não vou servir? Não é uma questão de escolha. Eu vou falar de maneira clara. Querido irmão, querida irmã, você que deseja ser líder, você que já é líder, você que exerce alguma função da igreja, ou você que deseja exercer essa função, entenda uma coisa. No momento que Deus te chama para o ministério, para o diaconato, para ser obreiro, para trabalhar para o Senhor, o servir às pessoas não é uma opção, não é uma escolha. Deus te chama para servir e você tem que servir. Se você é diácono, se você é líder, se você exerce alguma atividade na igreja e você não está disposto a servir, me perdoe a honestidade, mas o seu cargo, a sua função, ela é inútil. Então, aqui em Atos, no capítulo 6, nos versículos de 1 a 7, encontramos várias qualificações para quem foi separado para o diaconato. E Paulo coloca também outras qualificações, além daquelas que nós vimos lá em Atos, no capítulo 6. A questão de ser cheio do Espírito Santo é uma delas, lá no contexto de Atos, capítulo 6. Então, além daquelas, Paulo também coloca outras qualificações. E quais são essas? Mais ou menos semelhantes àquelas qualificações de quem deseja ser pastor. Aqueles que exercem a função de diácono, o comentarista está dizendo aqui, necessitam ser honestos, não de língua dobre, mentiroso, fofoqueiro. Já imaginou, irmão, diácono fofoqueiro? Deus o livre, né, irmão? Não dado ao vinho, que não tenha nenhum tipo de vício, não cobiçoso, não ganancioso, tendo uma boa consciência, que governa bem essa família.
E aí, a sua própria família. E aí o comentarista ele faz a seguinte pergunta para nós. Você tem essas qualificações? O ministério cristão é algo muito sério. Seríssimo. E aí, dentro desse contexto que nós estamos falando de serviço, nós vemos aqui no tópico 4, em algarismo romano, o serviço é a razão de ser do ministério. Irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja, a cabeça da igreja, a razão de ser da existência da igreja, ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. E infelizmente as nossas lideranças não entendem esse princípio. Nós queremos ser mais do que Jesus. Nós queremos ser melhor do que Jesus. Porque se Jesus mesmo disse que não veio para ser servido e para servir, no momento que a gente se recusa a servir, a gente está dizendo que a gente é melhor que Jesus. Então aqui fala do exemplo do mestre. Então o comentarista ele diz o seguinte, que para cumprir a sua missão sacrificial em favor dos homens, Jesus despojou-se temporariamente da sua glória plena. Nós vemos essa referência, esse comentário na Bíblia lá em João, no capítulo 17, versículo 14, e em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 10, onde Paulo diz que Jesus assumiu a forma de servo. E mais que isso, a forma de escravo. Jesus lavou os pés dos discípulos para lhes ensinar uma importante lição. Sendo ele, Jesus, Senhor e Salvador, deu prova de que se comportava como servo. Olha só, irmão, Jesus, irmão, Jesus Cristo, nosso Senhor, o Rei da Glória, que está sentado à direita de Deus, se comportou e viveu como servo. E a gente não quer servir? Pelo amor de Deus, igreja. E aí o exemplo de Paulo também, que Paulo, quando ele se converteu, ele também se dedicou à igreja, a servir os irmãos, a servir as pessoas com a sua vida. Então Paulo era um servo fiel. Após seu encontro com Jesus, a sua vida foi utilizada em favor da igreja. E graças a Deus, porque se não fosse isso, nós não teríamos as epístolas de Paulo, os ensinamentos de Paulo, que nós temos hoje pela graça de Deus, pela glória de Deus. Paulo não mediu esforços para servir. Sua pregação sempre foi autêntica, jamais usou de fraudulência. Hoje tem muito falso obreiro que se aproveita dos fiéis e da igreja para obter ganho financeiro. Um dos requisitos recomendados pelo próprio Paulo para quem deseja ser pastor e ser obreiro é não ser cobiçoso de torpe ganância. Então, do mesmo modo, o apóstolo Pedro também fala que aquele que é obreiro deve apacentar o rebanho do Senhor, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, conforme está lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 2. E o próprio exemplo de Timóteo, que foi um jovem pastor exemplar. Como diz aqui no comentário, a sua mãe Eunice e a sua avó Lódia eram crentes judias que contribuíram para a formação espiritual e moral de Timóteo. E Paulo dá testemunho disso na carta que ele escreve a Timóteo. Então, Timóteo cuidou da igreja com zelo, não teve medo de se opor aos falsos mestres que estavam tentando seduzir os crentes em relação à salvação pela fé em Jesus. O líder de uma igreja precisa ser corajoso e plenamente comprometido com Jesus Cristo. Timóteo também demonstrou não buscar glória para si. E aí, infelizmente, há líderes que são movidos a elogios ou mesmo por lisonjas. Isso é perigoso para o ministério pastoral de qualquer pessoa. Tem irmão que trabalha na igreja, se ninguém dá um obrigado, não dá um elogio, já se desanima, já não quer mais trabalhar, já não quer fazer mais nada. O irmão soa, se esforça, se dedica, e se o pastor não dissesse muito bem, irmão, ou se uma outra pessoa dissesse muito bem, irmão, o cara se chateia, a mulher se chateia, não quer mais trabalhar porque ninguém reconhece o meu trabalho. Olha, porque nenhum obrigado eu ouvi. Olha que só um absurdo, essa igreja é ingrata, esses irmãos são ingratos. Olha o que eu fiz, olha, eu suei, olha, eu me dediquei, olha o quanto que eu me sacrifiquei, e nem sequer um obrigado, quando na realidade a Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Hoje em dia falar que Deus recompensa, que Deus abençoa, não é mais suficiente.
Dizer assim, não, irmão, que Deus abençoe e recompense o teu trabalho, não é mais suficiente. O irmão tem que ouvir um elogio, obrigado, tem que ter, olha, parabéns, olha, palmas para você, meu irmão, muito bem. Não estou dizendo que é errado você querer ser elogiado. O problema é quando tu faz disso o teu objetivo do teu trabalho. E é errado, a gente não tem que buscar a glória de homens. A gente não tem que buscar o elogio dos homens. Nós temos que buscar a glória de Deus e servir ao Senhor. E aí, para encerrar nossa aula, irmãos, eu quero ler aqui o que o comentarista fala na nossa conclusão. Não importa a função que você exerça na Igreja de Cristo, seja você um pastor ou um diácono, o importante é que todos sejam um para a glória de Deus, sabendo que para Deus todo serviço tem a sua importância e valor. Glória a Deus, igreja. Espero que essa aula tenha falado com você, que você tenha uma excelente semana, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.